Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar aqui os presentes, minha colega Fernanda Graça Mello, querida, servidora do TJ, minha colega de turma aqui na pós, Ana Flávia Lobo, minha estagiária de Direito maravilhosa, que se faz aqui presente, a Dr. Marcos Augusto Ramos Peixoto, juiz de Direito, com quem tenho a honra de trabalhar na 37ª Vara Criminal aqui da capital, Carla Araújo, promotora de Justiça, a professora doutora Leila Linhares, todo o meu respeito e admiração, Simone Estrelita, defensora pública fantástica, Sandra Ornelas, delegada de polícia, Helena Piragibe, presidente do Cedinhos, aqui presentes à mesa, Jaqueline Jataí, doutora Ana Lúcia Barros, doutora Renata Lima, que fez uma excelente explanação, maravilhosa, conteúdo muito bem trabalhado, e a maravilhosa doutora Adriana Ramos de Mello, né? que capitaneou essa pós de Gênero e Direito fantástica da Escola da Magistratura, que foi um divisor de águas na minha vida, e eu acho que será ainda o divisor de águas da vida de muitas mulheres e homens. É realmente uma formação inacreditavelmente fantástica, e o mais interessante é que ela está sendo feita dentro de uma escola de Estado, no momento conservador que vivemos. Estamos cada vez mais achatados com valores conservadores caindo em cima da gente, e a turma 3 da pós-Gênero e Direito já está aí emplacando. É uma satisfação imensa. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, já fui aluna 2 vezes da EMERGE no curso regular, até devo à EMERGE a minha aprovação para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que se deu em 2002, então já tem um tempinho de casa, 17 anos, e em 2016 eu voltei à EMERGE para fazer essa pós de Gênero e Direito. E, fazendo só uma correçãozinha, na verdade, meu trabalho de conclusão de curso não foi de porn revenge, foi de pornografia violenta, a massificação da pornografia violenta e a sua correlação com violência de gênero, mas que perpassa também pelo tema da pornografia de vingança. Então, primeiramente, eu vou falar especificamente do tipo penal da pornografia de vingança, e depois eu vou fazer algumas anotações sobre o contexto social em que esse crime é praticado e quais seriam as soluções para que diminuíssemos a prática desse crime, que, a meu ver, e acho que o doutor Marcos concorda comigo, o direito penal não é a solução para as coisas. Toda a esquerda quer o seu crime para chamar de seu, né, doutor Marcos? Mas, infelizmente, a solução para os problemas não passa só por aí. A gente precisa fundamentalmente de educação e de prevenção. Somente retirando o véu da ignorância e debatendo efetivamente os temas afetos à desigualdade de gênero que a gente vai ter algum avanço, não só com a legislação penal. Pois bem, a inovação mais importante que tratamos aqui hoje veio com a Lei 13.718, de 2018, uma lei super recente, de 25 de setembro de 2018. Nós não temos nem 9 meses de lei. E ela inseriu o artigo 218C no Código Penal, e eu vou ler o tipo penal aqui para os senhores, apesar de já ter sido exposto. Já está ali exposto. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática. Essa primeira parte do tipo penal não nos interessa nesse momento, porque eu vou falar especificamente da pornografia de vingança. E o finalzinho do tipo: ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Ou seja, é aquele sujeito que pega fotografias ou de uma amiga, ou de alguém que passou para ele, ou de uma ex-namorada, ou da esposa ou ex-esposa, e dissemina isso na internet, né, esculhambando aí a dignidade e a privacidade alheia. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que, se essa divulgação é feita por pessoas que não têm nenhum tipo de relação de afeto entre elas, por exemplo, eu recebi no grupo de WhatsApp um homem, nesses grupos de WhatsApp que rodam pornografia o dia inteiro, ad eternum, num looping surreal, recebi a foto de uma terceira e divulguei essa foto, sem que eu tenha alguma relação íntima de afeto com ela. Então, ele está nesse tipo do caput do artigo 218C, pena de 1 a 5 anos, juízo comum. O
parágrafo, nessa modalidade de crime, que a pena é de reclusão de 1 a 5 anos, ele vai ter direito à suspensão condicional do processo. Ou seja, o tratamento penal é mais brando. Ele vai ser provavelmente denunciado, o feito vai correr numa vara criminal comum e ele vai ter esse benefício legal previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a suspensão condicional do processo. O sujeito fica 2 anos ali, indo uma vez por mês no fórum para assinar, justificar essas atividades. Cumpridos esses 2 anos, ele se livra dessa condenação. Não se discute o mérito da demanda. Só que, no parágrafo 1º, graças a Deus, vem uma causa de aumento de pena que aduz que a pena aumenta-se de 1/3 a 2/3 se essa pornografia de vingança se der dentro de uma relação íntima de afeto ou com o objetivo de se fazer vingança ou qualquer tipo de humilhação. Então, o que o legislador quis? Talvez, aumentando a pena, ele tira os benefícios despenalizantes da suspensão condicional do processo. Então, o sujeito é efetivamente processado se há relação íntima de afeto, ex-marido com ex-mulher, companheiro com companheira, namorado com namorada. Eu acho que os ficantes estão no meio dessa relação íntima de afeto, que às vezes você não tem a etiqueta, o label do namoro, mas é efetivamente uma relação íntima entre 2 pessoas. E, nesse caso de relação íntima de afeto, cai para o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Sendo a vítima a mulher, naturalmente, havendo violência de gênero. E se tem, por acaso, a humilhação e a vingança junto com a relação íntima de afeto, também cai para o juizado. E se tem só a vingança por si só, sem que haja uma relação íntima de afeto entre as pessoas, cai também para o juízo comum. Nesse caso, não haverá suspensão condicional do processo. Junto com essa lei que introduziu o 218C, nós temos uma outra lei importante também, que é a 13772 de 2018, que trouxe o 216B, que é você filmar e fotografar cena de nudez sem anuência do participante ou fazer montagens de vídeos ou fotos inserindo as pessoas em cenas de nudez ou pornografia. Eu achei uma piada a pena prevista para esse crime, que é de 6 meses a 1 ano, ou seja, crime de menor potencial ofensivo, juizado especial criminal, aquela esculhambação da cesta básica de sempre, porque é um crime gravíssimo. Imagina pegar o rostinho da doutora Adriana, colocar numa montagem do Xvideos e disseminar isso no YouTube. Olha o estrago que o sujeito faz com a reputação de uma mulher, seja ela uma mulher conhecida, que eu acho que ela tem até mais armas para chegar e falar, olha só, isso está errado, acionar as autoridades competentes, vai todo mundo se virar para investigar o sujeito vai ser preso, e a mulher comum, que mora ali no interior, que trabalha na sapataria e tal, e montaram ali com o rostinho dela algum vídeo e disseminaram. É terrível. E o legislador lindamente colocou pena de 6 meses a 1 ano. Enfim, nem vou entrar em maiores delongas em relação a isso. O que eu acho ruim em relação ao novo tipo, voltando ao tipo da pornografia de vingança, por mais que o direito penal não seja a solução para tudo, é um tipo que ainda resguarda possibilidades para o réu que dificilmente vai fazê-lo ficar privado de sua liberdade. Isso por quê? Eu comecei a raciocinar, quando eu comecei a estudar esse tipo, que vai ser muito difícil prender os réus em flagrante. Se eu sair agora aqui da Emerge e começar a falar com a minha estagiária pelo WhatsApp, que a gente se fala o dia inteiro, né, Ana, pelo WhatsApp, e o Zezinho arrebatar o celular da minha mão e for preso 100 metros na frente pelos operadores da Centro Presente, o sujeito vai em cana. Ele vai ser preso, ele vai para a central de flagrantes, lá na cidade da polícia, aquele lugar aprazível lá no Jacaré, vai ficar uma noite lá, vai ser apresentado na central de audiência de custódia, vai ficar vários dias preso, provavelmente. Se já tiver praticado furtos anteriormente, provavelmente não vai ser liberado na audiência de custódia, provavelmente só vai começar a responder esse crime, que foi praticado sem violência, sem grave ameaça, sem maiores prejuízos. Claro que é ruim perder um celular, mas é muito melhor do que ficar com a sua carinha lá na montagem do vídeo no YouTube, naturalmente. O sujeito passa por esse susto da prisão em flagrante. Assim, dependendo do crime, se o sujeito ficou 15 dias preso, meu amigo, tá pago, porque é um inferno, é um sistema altamente opressor e a pessoa efetivamente
leva esse sacode, esse susto. O que acontece nesse crime aqui do 218C? Alguém vai ser preso em flagrante em relação a esse crime? Acho muito pouco provável. Como é que você vai flagranciar uma situação do sujeito compartilhando a foto da ex-namorada no grupo dos amigos de pornografia lá do WhatsApp? É praticamente impossível. Ele pode, na hora que estiver compartilhando, apagar tudo, desligar o celular e tudo mais. Não fui eu, não tem como comprovar. De repente, a gente vai ter que fazer uma quebra de sigilo para ver se realmente partiu daquela máquina. Vai pedir ofício para o Facebook para ver de onde veio aquela disseminação. O Facebook diz que não vai responder, aí tem que ter quebra e tudo mais. Meses de investigação. Na melhor das hipóteses, meses investigando um fato super simples, com autoria delimitada para sair uma ação penal. Então, esse susto da prisão em flagrante, eu acho pouco provável que ocorra. Uma vez intentada a ação penal, mesmo que haja relação íntima de afeto, mesmo que a pornografia de vingança tenha sido feita com o fim de humilhar, ou seja, mesmo que tenha essa causa de aumento de pena, ao final do processo caberá o sursi da pena, ou seja, a suspensão condicional da pena, se ele não for reincidente na prática de crimes dolosos contra a vida, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, não havendo essa possibilidade da prisão em flagrante e em havendo uma escorreita instrução criminal com uma condenação posterior, não haver nenhum tipo de restrição da liberdade e essa pena virar lá na frente, quando a situação às vezes já está totalmente apaziguada, eu acho que não vai dar o sacode, entre aspas, que deveria dar, dada a gravidade da situação. Tá? Cabe a decretação de prisão preventiva, digamos que o sujeito, a investigação já está bem adiantada, a gente já sabe que é o Zezinho espalhando fotos da Mariazinha, já tem uma quebra dos dados telemáticos, a gente já fez a quebra de sigilo, interceptação telefônica, interceptação das redes sociais e tudo mais, e o sujeito não para de disseminar material dessa pessoa. Pratica a conduta reiteradamente. Como a pena é de 1 a 5 anos de reclusão, pelo artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, caberia a pena privativa de liberdade, naturalmente, se estivessem presentes, a pena privativa de liberdade não, a prisão preventiva do indiciado, naturalmente, se estivessem presentes os demais requisitos. A proteção legal trazida, só um segundinho, pelo 218C se fundamenta. Princípio da dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da honra e o direito à privacidade. Como é que o legislador fazia, ou melhor, como é que os operadores do direito faziam antes do 218C? Era uma certa esquizofrenia, porque ia-se para uma solução 8 ou 80. Algumas pessoas propalavam que havia o tal do estupro virtual, que não se sustenta naturalmente, porque o tipo penal do estupro requer que haja contato físico, constranger alguém mediante grave ameaça ou violência a praticar ato sexual. E o que sobrava era a injúria, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com aquela causa de aumento do artigo 140, inciso 3, que é você injuriar usando um meio de alta disseminação daquela informação, que no caso é a internet. Mas isso era muito pouco e não protegia as vítimas. Realmente deu-se um salto em relação a uma resposta penal muito mais gravosa, mas que, a meu sentir, ainda não é a ideal. A ação penal, essa lei 13.718 modificou a redação do artigo 225 do Código Penal. O que isso quer dizer? Traduzindo. A ação penal virou pública incondicionada. Ou seja, eu, promotora de justiça, digamos que eu voltei à minha lotação antiga, que eu fui de investigação penal há muito tempo, agora estou em vara criminal, trabalhando na instrução, mas digamos que eu estou na minha antiga promotoria e tenho notícia que o ex-boy de Ana Flávia está espalhando fotos de Ana Flávia, não obstante as fotos serem lindas, ela não quer que as fotos fiquem por aí, na mão de qualquer um. Eu tenho conhecimento desse fato. Eu não preciso da autorização e da representação e da oitiva da Ana para startar uma investigação e para intentar uma denúncia, se for o caso. Eu acho isso um retrocesso, assim, absurdo. Eu acho que, se você quer proteger a privacidade da vítima, você tem que condicionar a ação penal
a representação dessa ofendida. Eu acho que é a gente passar muito por cima da vontade, da manifestação de vontade da mulher. Eu acho que é diferente do que ocorre, por exemplo, no ciclo de violência doméstica, que a mulher fica ali apanhando anos a fio, naturalizando aquela violência que está sentindo, sem conseguir sair daquele ciclo, aí o legislador a trata como uma vulnerável. Não, olha só, independentemente se você quiser ou não, esse fato será investigado, será processado e o réu será condenado caso haja provas. Mas nesse caso especificamente, que você está tratando de fotos de nudez, de pornografia, pessoa nua, exposta, e se por acaso a autoridade policial ou o promotor de justiça tiver algum acesso a isso, ele poder fazer a investigação, poder iniciar, deflagrar um procedimento investigatório e posteriormente uma ação penal, expondo essa vítima a todos os dissabores atinentes a um feito criminal, de crime sexual. Quem trabalha ou já trabalhou ou já estagiou em vara criminal sabe disso, que é uma via crucis para todos os envolvidos, mas primordialmente para a vítima, que é revitimizada, que é estereotipada, que é esculhambada pela defesa, que quer etiquetá-la como aquela mulher que não merece a proteção do direito penal. Acreditem, gente, 2019 isso existe ainda. Advogada de defesa que diz que a vítima não pode ter sido vítima de estupro porque ela é prostituta. E ainda faz alegação sem prova nenhuma, tá? E ainda que se provasse, o que tem a ver o fato da moça ser ou não prostituta, trabalhar na Vila Mimosa, trabalhar não sei aonde? Ela é tão sujeito de direitos como qualquer outra mulher. A gente já está cansado, exausto desse etiquetamento de quem merece a tutela do direito penal e de quem não merece. Mas, pasmem, até hoje ainda há esse tipo de alegação nos processos criminais. Inclusive, recentemente tivemos uma. Eu vou falar de 2 casos paradigmáticos de pornografia de vingança, um ocorrido em São Paulo e outro ocorrido no Paraná. Em São Paulo, uma advogada, o nome dela não era identificado na reportagem, uma reportagem muito interessante da Marie Claire, cujo título era seriam as redes sociais as novas fogueiras das mulheres, as fogueiras do século XXI? E eu acredito piamente quando você falou das bruxas e da Inquisição, enfim, o martelo das feiticeiras. Mas essa mulher não identificada conheceu um rapaz por um aplicativo, talvez o Tinder, não sei. Ele o recebeu em casa, eles beberam vinho e tudo corria bem, até o momento que ele a amarrou e a estuprou, inclusive com sexo anal. Ela expôs a situação numa reportagem de jornal e citou o nome do rapaz. A partir desse momento, haters de todos os cantos do Brasil invadiram todas as redes sociais dela, fizeram montagens com vídeos de pornografia, espalharam os vídeos. Ela teve que sair do Brasil e teve que mudar de nome, porque ela não conseguia emprego. A vida dela simplesmente foi anulada. Esse é um caso. E o outro caso mais grave ainda é um caso bem paradigmático de uma moça, de uma mulher chamada Rose Leonel, lá de Maringá, do Paraná. E ela teve um relacionamento por 4 anos. Inclusive, ela estava no dia, na CCJ, no dia que foi aprovada o projeto da 13772. Ela foi bem atuante nesse sentido. Ela era companheira de um sujeito, por 4 anos eles terminaram. O sujeito montou um site com todas as fotos e vídeos íntimos dela e ainda fez montagens com a carinha dela, com aqueles vídeos, né, super lights de Xvideos e RedTube e afins, e montou esse site. Ele percorreu por todos os tipos penais. Ele invadiu o e-mail dela e mandou o tal site dela se oferecendo como prostituta para todos os contatos que ela tinha. Ela era colunista social e tinha um programa de TV à época em Maringá. Ela foi automaticamente demitida dos empregos, para começo de conversa. Não satisfeito, e nessa de invadir o dispositivo dela, né, o computador dela, para poder mandar para os e-mails, para os contatos dela, ele praticou até aquele crimezinho da Lei Carolina Dickmann, né, de você violar dispositivo e tudo mais. Ele fez tudo. Fez a montagem, fez o porn revenge, ele perpassou por todos os tipos, 154A, 216B, 218C e por aí vai. Posteriormente, ele fez uma panfletagem desse material. Ele montou um anúncio com fotos dela nua e pagou office boys para passearem por Maringá de bicicleta para distribuir nos comércios, padaria, mercearia, Maringá. Não acabou. Acabou com a vida dela. Não, e teve mais... at last but not least. Ele tinha uma última coisa que eu estava me lembrando. Ele anunciou ela no Que Barato também, tá? No site. Anunciou a venda da moça.
Ela tinha um filho de 11 anos e ele foi tão escroto e covarde que ele inseriu o telefone celular do filho dela nos anúncios. Então o menino ficou completamente perturbado, ele não queria ser visto com a mãe na cidade. Ele teve que sair do país, ficou anos morando em Londres com o pai, que era ex-esposo dela, e a vida dela ficou completamente destruída, espatifada. E ela é fundadora de uma ONG especificamente criada para ajudar essas vítimas de porn revenge. É até um nome parecido com o seu projeto. É Marias da Internet, o nome da ONG. Muito bonitinho. Mas, enfim, passado esse primeiro... Ainda tem uns 10 minutinhos? Tem. Então eu vou conseguir falar a segunda parte. Passado esse primeiro momento que a gente analisou o tipo e a efetiva prática da pornografia de vingança, eu acho que vale fazer algumas observações sobre por que chegamos nesse ponto. Né? A doutora Renata falou da modernidade líquida, da descartabilidade dos relacionamentos, que tudo é muito rápido, da sociedade midiática, que tudo tem a ver com a nossa imagem, que é o grande capital da vez, é a imagem e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que faz com que esse crime seja praticado e aceito. Eu não vejo as pessoas terem tanta ojeriza assim a esse tipo de delito, assim, muito pelo contrário, principalmente o público masculino heterossexual, assim. Olha às vezes um conteúdo que nitidamente é de uma pessoa que não permitiu aquela divulgação, que não queria que aquilo passasse para frente e simplesmente ignora aquilo, não se sensibiliza com aquilo. Talvez seja uma prática tão reiterada e tão naturalizada que as pessoas nem se incomodam mais. No meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre a relação entre a massificação de uma pornografia violenta, tá, cujo acesso em massa se deu com a evolução da internet, e a relação disso com a desumanização das mulheres e a naturalização da violência de gênero. Tá? Então, eu fiz algumas pesquisas, pesquisei... olha só, preliminarmente, não sou moralista e não estou aqui fazendo campanha anti-pornografia de jeito nenhum. Tá? Absolutamente, acho que cada um faz o que quer, cada um tem o tipo de relação que quer, cada um acessa o que quer. Eu só acho que a gente não tem que prestar atenção em certas práticas que estão se massificando e que podem ter efeitos muito deletérios lá na frente. Explico. Eu vou falar de alguns números primeiro, trazidos por uma feminista, que ela é socióloga da Willock College, em Boston, chamada Gayle Dines. Ela tem um livro muito interessante, que não tem tradução ainda, infelizmente, para o português, chamado How Porn Has Hijacked Our Sexuality, ou seja, como a pornografia sequestrou a nossa sexualidade. E a Gayle Dines diz que com essa massificação do acesso à pornografia, uma pornografia que era mais light, mais tranquila, mais palatável, ficou desinteressante para o público. Como existe uma oferta absurda, né, todos os dias, milhares de vídeos, não sei quantos mil vídeos por segundo e tudo mais, aquele mercado teve que ficar cada vez mais violento para atrair demanda, para atrair público. Então, o que era uma pornografia afeta a ambientes mais marginalizados, a pornografia hardcore, virou uma coisa standard, de mainstream, uma coisa absolutamente normal. E como o acesso a esse tipo de pornografia muito violenta é muito comum entre os adolescentes hoje em dia e jovens, aí eu faço esse link com quando você falou da violência a partir muito das pessoas mais jovens, esse acesso absurdo, essa massificação de uma pornografia muito violenta e muito desumana com as mulheres faz com que isso atinja a formação da subjetividade dos jovens. Os meninos crescem, né, com uma masculinidade tóxica, violenta, achando que ser homem é forçar uma mulher a fazer sexo oral até que ela vomite. E a menina acha que tem que se submeter a esse tipo de coisa para que o menino fique feliz. E isso é sequestrar a sexualidade das crianças e dos adolescentes, assim, porque não tem nada a ver com isso. As coisas podem surgir naturalmente, sem esses estereótipos horrorosos, onde a mulher está ali colocada única e exclusivamente para servir aos anseios mais heterodoxos possíveis. Eu trago alguns números que a Gayle Dines propala nesse livro dela, falando 37% da internet é formada por pornografia. Há 26 milhões de sites pornográficos somente nos Estados Unidos. Cerca de 40 milhões de homens acessam esses sites.
Uma em cada 4 buscas no Google é por pornografia, 25% das buscas. 1/3 dos downloads realizados nos Estados Unidos é de filmes pornográficos. E, por ano, nos Estados Unidos, em média, são produzidos 13 mil filmes pornográficos. Então, é uma indústria gigantesca. Aí a gente tem o paradoxo do capitalismo selvagem também, que gera muito dinheiro. Então, se a indústria gera muito dinheiro, deixa muita gente rica, naturalmente ela tem que se adequar às demandas do mercado. O mercado está saturado, né? Totalmente massificado por aquela pornografia normal, e não é só a pornografia, assim. Eu vou sair um segundinho aqui do tema para falar de um acontecimento da minha vida, de alguns anos atrás, uma coisa boba, tosca, mas que já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Há uns 3 anos atrás, fizemos uma festinha para o meu enteado, que hoje em dia é um adolescente de 12 anos. É um fofo, mas muito me preocupa, porque em 10 segundos, a primeira coisa que um menino, quando vai procurar pornografia no Google, a primeira coisa que ele vê é o tal do gagging, que é um sexo oral forçado até que a pessoa cuspa, tussa, chore. E eu passo mal de pensar que ele está acessando já esse tipo de coisa, porque ele é muito fofinho. Mas, enfim. São 3 lá em casa, é ele e as minhas 2 meninas, e são muito legais todos eles. Enfim, estávamos no boliche, na festinha dele de, 9 anos, uma criançada lá no boliche, e vários telões passando clipes. Eu sou um pouco alienada em relação à TV aberta, confesso. Desde que vieram os serviços de streaming, desde que eu tive filho, eu não tive mais tempo de ver TV aberta. E nem tenho mais paciência, eu vou ver alguma coisa meia-noite com meu fone de ouvido e tudo mais. Então eu fiquei meio divorciada. A última vez que eu vi clipe foi tipo Astrid Fontinelli, MTV. Quem tem mais de 40 anos sabe o que eu tô falando. Patience, lembra? Todo dia o Axl Rose ganhava o primeiro lugar. Acho que foi a última vez que eu vi clipe na minha vida, foi aí, assim. Mas, enfim, e começou a passar um monte de clipe. Rihanna, Miley Cyrus, até a sua neofeminista Beyoncé estava lá, e era sempre a mesma coisa, parecia um soft porn, assim. Elas estavam de 4, elas estavam simulando sexo oral, elas estavam simulando sexo entre mulheres, que não tem nada demais, mas é uma fetichização da lesbiandade, não é uma lesbiandade ali vai te nada tá ok, é uma lesbiandade para satisfazer o homem. Mas quem? Rihanna, Miley Cyrus, Nicki Minaj, meu Deus. Era assim, era uma atrás da outra. E eu fui afundando na cadeira com uma vergonha alheia de estar ali. Do tipo, gente, está passando um pornô com as crianças aqui. E as crianças lá jogando boliche, nem aí, porque estão naturalizando aquilo. Elas são bombardeadas com aquilo, elas veem os vídeos. Né? Katy Perry, a Katy Perry um pouco menos, mas ainda assim, alguns clipes são bem puxados. Então, é tudo junto. Uma hipersexualização dessas divas pop. Uma hipersexualização na cultura pop e, naturalmente, uma massificação da pornografia hardcore nos acessos à pornografia. Eu acredito, e muito bem acompanhada por várias pesquisadoras e tudo mais, eu vi hoje de manhã, para me inspirar para vir para cá, um TEDx da Gayle Dines, que em 13 minutos ela falava lindamente sobre essa história, falando: eu acredito nos meus meninos, eu acredito nos meus filhos, nos filhos das minhas amigas, que eles não querem ser esses homens que estão compelindo que eles sejam, que eles são mais do que isso. Mas a gente tem que sentar e conversar sobre isso. Não falar sobre sexo, gênero, iniciação sexual nas escolas é um crime. É um crime. A gente não pode ideologizar e partidarizar essa discussão, porque ela é mais do que necessária. Outro dia, lá na 37ª Vara Criminal, a gente teve um caso de estupro de vulnerável, que o sujeito abusava sexualmente da sobrinha da esposa dele. A levava para um local específico e fazia carícias na menina e tal. E a menina ficava assustada, mas a gente não pode estereotipar também a reação da criança. Uma menina de 12 anos, dependendo do local onde ela foi criada, dependendo dos acessos que ela tenha, das conversas que ela tem na escola ou em casa, ela é uma criança, né? E esse senhor, com já quase 40 anos, por diversas vezes abusou sexualmente dela, não chegou a ter penetração e tudo mais, mas fez toda sorte de abusos que a marcaram assim perenemente. E foi muito interessante nesse processo que era uma família evangélica, aparentemente bem fechada, e a irmã dessa menina foi ouvida como testemunha referida no juízo. Elas tinham até um nome parecido.
E essa irmã da vítima, quando foi ouvida, falou: ah, ele fazia isso comigo também, mas quando eu fiz 12 anos, ele parou de fazer. Mas aí ele passava a mão dentro da minha roupa, eu não podia subir na escada na frente dele, que ele enfiava a mão na minha calcinha. E quando eu dava a paz de Cristo para ele na igreja, ele fazia aquele gesto obsceno no meio da palma da minha mão. E começou a narrar um monte de coisa e falou: eu não sabia que isso estava errado. Foi conversando com as amigas da escola que eu comecei a ficar esperta e entender que isso era um abuso sexual. Uma menina que mora no Rio de Janeiro, que na época tinha seus 10, 11 anos de idade. Então, imagina uma criança no interior, sei lá, do Piauí, o que ela não sofre. Então, eu acho que, por conta dessa massificação do que é ruim, do que é violento, do que é desumano com as mulheres, nessa minha época da pesquisa, surgiram 3 práticas muito bizarras, assim, e que são totalmente naturalizadas nessa pornografia, que é esse gagging, o tal do rosebud, que é um sexo anal que é tão violento que há um prolapso retal da pessoa que está fazendo sexo anal, e isso é filmado em close, batem palma para isso. É terrível. E o tal do facial abuse também, que é uma variação do tal do gagging. Tem até um filme do Netflix que fala muito sobre esses abusos da indústria pornográfica, que é aquele Hot Girls Wanted. Mas até a Netflix, né, empresa visando o lucro que no segundo Hot Girls Wanted já virou um pouquinho jogo, já virou um filminho pornozinho para o público lá bater palma. O primeiro era bem com tom de crítica e o segundo já era nessa toada, digamos assim. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. A educação é fundamental. A gente tem que parar de ser conservador e hipócrita, porque as mesmas pessoas que vão lá e jogam os seus holofotes em cima das mulheres que se expõem são as mesmas que consomem essa pornografia. Em relação à pornografia violenta, eu acho que você tem 2 vertentes de mácula ao direito daquela vítima, que não só é a sua intimidade que está sendo exposta, de repente o meu chefe que está vendo uma foto minha nua, é o porteiro do meu prédio que está vendo foto da minha filha transando com o namorado, e vai muito além disso. Porque como a gente vive numa sociedade extremamente machista, assim, chafurdada no patriarcado até o último fio de cabelo, essa divulgação gera aquele comportamento de turba. Então, além da mulher estar exposta porque está ali nua e outras pessoas vendo, ela é julgada por estar exposta. E vem todo mundo com o dedinho: mas quem mandou? Quem mandou ir para lá? Quem mandou se fotografar? E pouco se fala sobre esse autor. Então, é uma dupla vitimização. É um linchamento virtual que você sofre. Imagina o que essa Sarah Leonel não sofreu quando espalharam um panfleto dela como se fosse prostituta. Então, é um duplo vilipêndio ali à sua dignidade. As pessoas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas deprimem, e eu acho que a gente precisa ir muito além da vinda ao ordenamento de um tipo penal que criminalize. A gente precisa pensar em medidas preventivas, falar de sexo com os nossos filhos, falar de sexo na escola e pensar em regulações desse mercado, porque é um mercado que você tem máculas à dignidade da pessoa humana reiteradas. E as mulheres são muito mais vítimas, já que vivemos numa sociedade profundamente patriarcal. Eu, quando comecei a escrever mais ou menos o que eu ia falar hoje, eu fiquei pensando se, por exemplo, em lugares onde você tem uma equidade de gênero totalmente diferente, uma Suécia da vida, que você tem aquela licença parental, 6 meses a criança fica com o pai, 6 meses com a mãe. 5 ou esgotou? 5. 5? Eba! Dá tempo ainda. Se nesses lugares, as mulheres seriam tão massacradas por esse tipo de crime, por esse tipo de exposição, será que eles consomem esse tipo de pornografia? Ou será que eles chegaram já num nível de evolução social, assim, em que você olha para a mulher, seja ela sua esposa, seja ela sua funcionária, seja ela sua chefe, e você a vê como um ser humano, você a vê não como uma máquina que está ali para te servir, para servir aos seus desejos sexuais mais heterodoxos possíveis, e vê-la como uma sujeita de direitos como você é. Será que se na Suécia, por exemplo, na Islândia, na Finlândia, o Zezinho pegar a foto da Mariazinha, ex-namorada que não quis reatar, e jogar ali no grupo do WhatsApp dos amigos, será que vai ter algum retorno isso? Ou será que os amigos vão achar ele um otário, um babaca, assim, por ter feito isso com a ex-namorada, assim? Então, eu acho que a prática do crime e as suas consequências perpassam necessariamente por esse
assim, fundo do poço que a gente vive de desigualdade de gênero. E que atualmente está pior, né, Sandra? A gente, e como diz a Beauvoir, né, a gente tem que ficar atento a crises políticas, sociais e econômicas, porque são nesses momentos que os nossos direitos, né, são vilipendiados. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido uma manhã proveitosa para os senhores. Foi um prazer imenso estar aqui e espero poder contribuir outras vezes. Obrigada, Adriana.